Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Os irmãos acharam? Não? Amém. Diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Pai, essa é a verdade, Senhor. Essa é a palavra que declaramos nessa noite, porque nós cremos que até aqui o Senhor nos trouxe, nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Ó Pai, pela Tua palavra nós cremos isso. E essa palavra, meu Deus, é a que carecemos. Não estamos, meu Deus, precisando de autoajuda, de doutrinas de homens, mas a Tua palavra que nos alimenta. Por isso clamamos ao Senhor, que essa palavra seja ministrada nessa noite, debaixo do poder, da unção, do Espírito Santo, que essa palavra, meu Deus, encontre corações, encontre ouvidos dispostos a ouvir, encontre, meu Deus, pessoas que desejem mudar de vida. Senhor, que ela produza esses efeitos em nós, nos ensina, nos alimenta nessa noite. Para isso eu me coloco nas Tuas mãos, que eu seja Teu instrumento, que o Senhor derrube desde já toda barreira, todo impedimento, toda distração, e que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Assim oramos juntos, meu Deus, Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, o tempo dos juízes foi marcado pelo declínio espiritual. Você, nesse momento aqui, deve saber que a terra já foi distribuída. Josué já morreu, distribuiu as terras, cada um tomou posse, não é? Enfrentou, ou deveria enfrentar, os seus problemas, as suas batalhas. Acontece que, nesse contexto, as tribos ficaram sem um líder. Josué morreu e não houve alguém que assumisse essa liderança. A própria palavra diz que cada um fazia o que lhe parecia mais certo. Então não havia um rei, porque exatamente Samuel foi quem ungiu o primeiro rei de Israel, e alguns acreditam que Samuel não foi juiz. Eles divergem, né, nessa contagem de juízes. Uns acreditam que foram 12, outros 13, alguns 14, mas o certo é que foram mais de 300 anos nesse período de declínio espiritual. Várias vezes o povo se voltava contra Deus e Deus exercia juízo contra eles, levantando as nações que estavam ao seu redor, os povos, né, que estavam ao seu redor, levantando eles para que Israel fosse julgado, para que Israel fosse oprimido, e eles ali ficavam, às vezes, 10, 20, 30, 40 anos, sendo oprimidos por vários desses povos. E aí Deus levantava um juiz, esse juiz livrava Israel, Deus agia através dele, livrava Israel e continuava julgando o povo até que ele morresse. O problema é que depois da morte do juiz, o ciclo voltava. E aí essa desobediência voltava a acontecer, Deus mandava a opressão e ia assim um atrás do outro. Então foi um tempo de declínio espiritual, onde Samuel reverte essa situação. Né? Samuel, ele é chamado pelo Senhor, e ele é reconhecido como um homem de Deus. Então ele muda, porque Eli, que estava antes dele, foi também um juiz, mas não foi um homem diligente na educação dos seus filhos, né, no zelo espiritual. Então Eli, já cansado, já velho, Samuel então o sucede. E aí então sim há uma reviravolta espiritual. Então, nesse período é onde Deus menos se relaciona com as pessoas. Você deve lembrar lá o versículo em Isaías 59, né, versículo 2, diz que as nossas iniquidades fazem
separação entre nós e Deus. Então, quando o povo desobedecia, se voltava contra Deus, era onde Deus se afastava naturalmente, né? Diz aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, veja a prova disso. Diz assim, no capítulo 3, versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Aqui está uma prova, né, de que esse declínio espiritual fez com que Deus se calasse. Ele falou diversas vezes com seu povo, mas seu povo não lhe dava ouvidos. E aí então Deus começa a fazer com que essas visões e essas profecias, essas revelações fossem raras. Então, quando Samuel é chamado, está assim nesse contexto. E como eu disse, várias vezes Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Várias vezes eles passavam por aflição, por vários problemas, por opressão, justamente consequência da desobediência, consequência do afastamento de Deus. Mas o que nós vamos ver nessa noite é que esse comportamento do povo de viver, né, nesse afastamento de Deus e depois na retomada, Deus nos mostra aqui como é essa mecânica, esse relacionamento que ele tem com o povo nesse meio tempo de desobediência. Muitos continuavam mais naquela hipocrisia, não é? Achando que Deus, apenas por uma religiosidade, iria agir, iria livrá-los, não é? E aqui nesse texto do primeiro livro de Samuel, vocês vão ver que a arca é tomada, exatamente nos dias de Eli. Eles são oprimidos pelos filisteus e vão à batalha. E são derrotados pelos filisteus. 4.000 homens morrem nessa batalha. E aí eles têm uma brilhante ideia de trazer de Siló a arca do Senhor. Ora, a arca está ali. Vamos trazer a arca porque com a arca ninguém pode conosco. Nós vamos vencer porque temos a arca diante de nós. E aí eles são derrotados pelos filisteus mais uma vez, e nesse momento a arca é tirada deles. Olha o que diz ainda 1 Samuel capítulo 4, os versículos 2 e 3. Diz assim: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então essa é a brilhante ideia. Ora, fui derrotado pelos meus inimigos. Vamos trazer então um amuleto, vamos levar diante de nós um amuleto, uma imagem, alguma coisa, não é? Algo que tenha um poder, alguma mágica, para que aí a gente consiga derrotar os nossos inimigos. E assim eles fizeram. Levam a arca, só que a arca é tomada do povo de Israel, e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, que também eram 2 sacerdotes, mas que envergonhavam o pai, eram também irreverentes, negligentes, afrontavam, desobedeciam ao Senhor, eles são mortos. A arca é levada e eles 2 são mortos. Então, Deus nos dá lições de que nada adianta amuleto, não adianta nada confissão positiva. Se Deus não estiver junto, de nada adianta. As pessoas têm uma falsa ideia, né? Eu vou botar aqui um santinho dentro da minha carteira, ou eu vou abrir a Bíblia no Salmo 91, ou eu vou rezar um Ave Maria, um Pai Nosso antes de sair de casa, ou eu vou orar. Tem muito crente que também é supersticioso com relação à oração. Tem aquele crente que diz, está amarrado, não é? Também é uma superstição.
Então de nada adianta, irmãos, falar o tá amarrado se Deus não estiver junto. De nada adianta levar a arca se Deus não estiver junto. Então Deus não se rende, né, a amuletos, confissões positivas. Muitas pessoas acham que não, tem que ser positivo, eu tenho que pensar positivo para trazer bons fluidos para mim, né? Boas energias. Se eu de fato falar isso, se eu repetir essas coisas, coisas boas virão. Irmãos, aqui nesse episódio é uma prova evidente de que não há esse tipo de coisa, isso não funciona. No povo de Deus, esses modismos, essas superstições, elas não funcionam. Deus não está junto, então de nada adiantou levar a arca. A arca, de fato, ela representava a presença de Deus. De fato, Deus determinou a sua construção para que ela fosse esse símbolo, tanto que ela ficava no Santo dos Santos, né, onde ali, em cima do propiciatório, Deus manifestava a sua glória. Mas ela não pode ser usada como um amuleto. A ceia não pode ser usada como um amuleto. O culto não pode ser usado como um amuleto. O dízimo não pode ser usado como um amuleto. Pelo simples princípio, se Deus não estiver junto, de nada adianta. Não vá esperando um resultado de qualquer religiosidade prática se Deus não estiver junto. E o que é pior, nós vamos ver aqui que o povo estava em pecado. Como eu disse, era um período em que eles se afastavam de Deus. E aí Deus exercia juízo. Né? Então de nada adianta levar a arca, fazer um monte de mandingas, de superstições, porque Deus não está. Deus não está ali acompanhando. Então é um episódio de consequências desastrosas para Israel. Morrem os 2 filhos de Ofni e Finéias, a arca é levada. Quando Eli sabe da morte dos 2 filhos, ele nem tem um impacto muito grande. Mas quando ele sabe que a arca foi levada, aí ele cai para trás, bate com a cabeça, quebra o pescoço, morre também. Uma das suas noras, ela, ao saber que o marido tinha morrido, estava grávida e deu à luz também. E aí, nesse momento, dá o nome ao filho de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. O fato de terem levado a arca, eles criam que a glória de Deus tinha ido embora. Então, eles colocaram dentro de um objeto a presença de Deus, que a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquilo era apenas uma representação, mas não era Deus. A representação dele não é ele. Entende isso? Então, foi um período, um episódio desastroso para Israel, que não é omitido na sua palavra, mas está aqui para nos ensinar. Exatamente por causa dessas situações que acontecem. Quando estamos com lutas, quando estamos enfrentando dificuldades, quando o inimigo se volta contra nós, quando nós temos as nossas derrotas, os nossos comportamentos também, como nós lidamos com essas coisas, tudo isso, as nossas vitórias também, como nós encaramos as nossas vitórias, para que elas servem para nós, para a gente se achar, né, e achar que somos invencíveis. Então o texto nos mostra, eu creio que ele nos expõe esses ensinamentos que para nós também são válidos, tá? O primeiro é, como eu disse, foi-se a glória de Deus. Acreditava-se que o fato da arca ter sido levada, a glória de Deus teria ido junto. Os filisteus, nesse momento, que antes ficaram aterrorizados, né? Porque quando levam a arca para ali, para aquele lugar, né? E vejam que eles já estavam em Ebenezer, junto a Ebenezer. E nós vamos... Depois, mais à frente, Samuel diz, né, Ebenezer ali naquele lugar, mas eles já estavam ali. Aquele lugar já existia, esse Ebenezer. E quando eles levam a arca, e há aquele alvoroço todo ali no arraial, os filisteus ficam preocupados. Assim, mas que alvoroço é esse? Que está acontecendo ali?
E aí eles começam a pensar, vamos perder, porque os deuses agora estão ali com eles e vão nos derrotar. Vamos ter derrota, vamos ser envergonhados. E aquela atitude dos judeus, ao invés, né, de produzir neles um temor, no início eles até ficaram aterrorizados, mas depois gerou neles ânimo. Eles falaram assim, não, vamos lá, ânimo, vamos, né, ter certeza, vamos ter força, vamos ter coragem. Então é como se fosse um estímulo a mais para vencer todo aquele alvoroço que o povo de Israel fez, já crente da vitória, acreditando que, bom, com a arca eu vou ter vitória. E aí eles ficam atemorizados nesse momento, ganham confiança e depois que eles a tomam, acham que ela não tem poder nenhum. Porque a arca, irmãos, ela passa, não é, por um caminho tortuoso, ela é levada de um lugar para o outro, ela é levada lá para a casa de Dagon, onde os filisteus adoravam o seu Deus. E pode haver, né, pode ter havido no coração do povo de Israel que Deus, coitado, foi levado, Deus agora é cativo, tadinho do nosso Deus, levaram a arca, a glória foi junto, e ele agora está lá no meio dos nossos inimigos. Irmãos, o maior prejuízo não foi para Deus, e também não foi para os filisteus, embora eles tivessem tido, mas o maior prejuízo sempre é para quem fica sem a glória de Deus. Para o povo de Israel, o fato de ter ficado sem a glória de Deus, que aliás já estava sem ela, o fato de Deus não se revelar, não ter visões, não falar com o povo com frequência, já mostrava uma frieza há muito tempo. Então tem gente que já está morto há muito tempo, só depois, mais à frente, quando aquele amuleto, né, ou aquela situação não cumprem o que ele gostaria, é que ele percebe, aí fica, né, entristecido. Mas o maior prejuízo é nosso, de nós que ficamos com essa convicção, Deus de fato não está comigo. Eu achava até que Ele estava comigo, talvez por fazer, né, essa minha religiosidade. Poxa, eu acreditava que vindo à igreja todo domingo de manhã, poxa, eu acreditava que Deus estava comigo. Poxa, eu acreditava que sendo fiel na oferta, Deus estava comigo. Eu acreditava que servindo no ministério, pregando, evangelizando, Deus estava comigo. Mas você colocou num amuleto, numa situação. E o maior prejuízo agora é seu, porque você entendeu, reconheceu que Deus já não estava contigo. Quando Saul recebe o reinado, e ele é tirado dele, né? Quando ele sabe disso, o reinado já tinha sido tirado. Samuel, olha, Deus já te rejeitou e escolheu outro. Aquele momento deve ter sido um impacto para Saul, mas ele já estava sem Deus. É esse o problema, o maior prejuízo, irmãos, é para quem fica sem a glória de Deus. Aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 21 e 22, diz assim: mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então o maior prejuízo ficou com o povo de Israel, porque de fato caíram em si, que estavam sem a presença de Deus. Porque Deus, onde Ele estiver, será Deus. A arca foi levada para a casa de Dagon, e você vai ver aí no capítulo 5, do versículo 2 ao 7, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon
e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Veja que Deus, onde estiver, ele será Deus. Não há nenhum outro Deus com D minúsculo, não há outra potestade, poder, nada diante de Deus permanece de pé. Então, eles, quando levam a arca e a colocam na casa de Dagom, eu imagino que eles tenham pegado a arca, né, e tendo olhado assim: o que serve isso daqui? Qual a utilidade disso aqui? Para nós não tem muito. Vamos fazer o seguinte: vamos guarda lá no quarto, bota lá junto, bota onde está Dagom, lá tem espaço. Agora, naqueles momentos eles achavam assim: bom, isso aí não tem poder nenhum, nós vencemos eles, apesar do alarido todo, isso aí não tem poder nenhum, vamos colocá-la aí, guarda em qualquer lugar. Mas quando eles veem que Deus é Deus diante dos outros deuses, eles aí temem. E aí é um negócio interessante, né? Porque eles dizem aqui no versículo 7, nós não podemos ficar com ela. Leva essa arca daqui, porque a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Veja o que Deus promove no iníquo. A presença de Deus, quando está com o iníquo, quando está conosco, é uma bênção. Mas quando está com o que está no mundo, ela pode pesar, ela pode ser de juízo, né? De justiça. E aí, ele, quando reconhece isso, assim: não, é melhor eu ficar sem Deus. Não, olha, faz o seguinte, eu não quero mais isso não. Quantos de nós, irmãos, já não passaram por uma prova tremenda quando resolveram se render a Cristo? Quantos de nós não tinham, né? Quantos testemunhos já ouvimos? Não, eu tinha uma vida boa, tinha uma estabilidade financeira, eu tinha tudo estava tudo tranquilo. Mas quando eu me rendi a Cristo, já ouviu isso? Já ouviu esse testemunho? Eu vivi isso. Depois de me render para o Evangelho, minha vida, secularmente, ficou uma catástrofe. Porque estou no mundo, não é? Tendo os prazeres do mundo, e aí quando eu decido me render a Cristo, as coisas mudam completamente. Só que muitos, quando passam por isso, assim: não, eu não quero isso não. Devolve, eu não quero mais, eu quero continuar no meu mundinho, nas minhas práticas, do jeito que estava bom. Então, a arca teve esse efeito sobre os filisteus, e aí ela começa a percorrer vários lugares, para que eles pudessem se livrar dela. Pelo simples fato, ela está sendo pesada para mim. Ele está pesando a mão sobre mim. E eu quero continuar na minha vida de pecado, sem esse Deus que quer me castigar. No versículo 8 do capítulo 5, diz: pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Veja, irmãos, que trabalho, não é? Que situação a arca, ou a presença de Deus ali, traz para os filisteus. Deus exerce juízo neles, porque coloca tumores, doenças neles, e eles então começam numa atitude desesperada para se livrar da arca. O que é que eu vou fazer com a arca? O que é que nós vamos fazer agora com esse Deus que está aqui personificado nessa arca e está trazendo juízo sobre nós? Se livra dele, some com ele daqui, porque eu não quero isso na minha vida. Então eles começam a uma
odisseia, né? Começam a ter um problema de logística, de se livrar dela. Olha, leva ela para tal lugar, e aí vão carregando ela de lugar em lugar, de cidade em cidade, para que eles possam se livrar da arca. Então fica claro para eles, tanto para os filisteus, como para o povo de Israel, e como para nós também, que Deus não age pelas superstições. Deus não se move por isso. Deus é Deus. A sua palavra é verdadeira, é fiel, e Ele não vai se dobrar às superstições. Não adianta, nem para nós, nem para eles, para os outros, para os filisteus, que simbolizam o ímpio, não é? Não adianta superstição, não adianta para o ímpio, não é? Acreditar que não passar por debaixo da escada, não adianta de nada disso, meu irmão. O que adianta, de fato, é Deus. Então, o curioso da história que nós vemos aqui, né, vamos ler os versículos, mas o curioso da história é que eles clamam para que a ira fosse tirada de cima deles. Mas eles não clamam pelo derramamento de graça e perdão. É isso que nós temos que meditar, né, nesse tópico. Veja que há um reconhecimento de Israel de que a glória de Deus se foi e já não estava mais com eles. E dos ímpios, dos filisteus, eles têm contato com o poder de Deus, mas ao invés de reconhecerem aquele poder como tremendo e maravilhoso e pedirem graça e perdão, quero me livrar dele. Veja, irmão, se isso não nos traz, né, a consciência, muitas coisas. Muitos de nós estamos também vivendo numa vida de pecado, de erro, e reconhecemos, até somos tocados por Deus, muitos ouvem a palavra de Deus, Deus fala com eles, o Espírito Santo incomoda, mas ao invés de clamarem por perdão, Deus derrama a tua graça sobre mim, não, eles preferem se livrar de Deus. Eu quero Deus longe, some com Ele daqui, tira isso de perto de mim, que isso vai acabar comigo, e eu não vou poder continuar levando a minha vida. Veja do versículo 9 ao 12 do capítulo 5. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronistas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Vejam, irmãos, o que eles dizem. Por isso que eu disse que trouxe um problema para eles, né? E até um problema de logística, porque não era fácil carregar a arca, né? Não tinha carvalhão naquela época, não tinha guincho, não tinha nada disso. Para carregar a arca, mover, era um problema, ninguém queria ficar com ela. Não, você trouxe esse troço para cá, isso vai matar nós, o nosso povo. Tira isso daqui, leva para outro lugar, devolve, ninguém quer. Leva para Israel de volta. Eu prefiro devolver a Israel do que esse Deus aqui comigo. Irmãos, pensa nisso. Pensem nisso. Muitos pensam exatamente assim. Eu prefiro que esse Deus fique longe de mim do que o juízo dele me mostre os meus erros. Eu prefiro, some. E como eu disse, eles clamam, né? O clamor deles subiu até o céu. Mas não foi um clamor de graça e perdão. Foi um clamor de me livra disso, eu quero sumir com isso aqui. Desaparece da minha frente, fica longe de mim. Parece, irmãos, estranho, mas tem muita gente hoje na igreja com essa mesma atitude. Senhor, some com a tua justiça diante de mim.
Eu não quero ela na minha vida. Eu quero continuar do jeito que eu estava. Prefiro voltar à minha vida de pecado do que sofrer os tumores que o Senhor pode nos dar. 7 meses, então, esteve a arca na terra dos filisteus, 7 meses vagando. Para extirpar o prejuízo, então, era necessário tirar dali. Eles já não aguentaram mais e decidiram devolvê-la. E aí, outra lição que o texto nos dá é o que fazer com a arca, com a presença de Deus. Porque ela é devolvida para o povo de Israel. Mas aí a pergunta é que fica, o que eu faço com a glória de Deus? O que eu faço com a presença de Deus? Bom, eu reconheci que ela antes não estava comigo e eu sofri um dano enorme por causa disso. E agora que ela voltou, o que eu faço com ela? Já se fez essa pergunta, irmão? Você saberia lidar com a glória de Deus, com a presença de Deus? O que você faria se ela agora, nesse momento, aparecesse a você, né, na forma do Senhor Jesus e dissesse: agora você é um chiclete do seu lado. Todos os dias, dia e noite, eu vou estar aqui juntinho de você. Irmãos, eu acho que alguns de nós iam suar frio. Eu falo assim: meu Deus, o que eu faço agora? No início traz uma alegria, né? As pessoas falam assim: eu quero ver a glória de Deus, quero o poder de Deus. No início traz uma alegria. Mas e depois? Depois que eu volto à minha vida normal? Será que isso incomoda? Veja no capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, no versículo 13. Olha só. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. Olha a arca, que maravilha! Deus voltou, sua presença está de novo entre nós, que maravilha! Mas alegria, irmãos, não é irreverência. Tem gente que confunde alegria com irreverência, falta de respeito. Tem pessoas que não, por isso que eu digo, muitos de nós não iam saber lidar com a glória de Deus, com a presença de Deus. Eu não sei me comportar. Se a gente é chamado, né? Imagina que chega alguém agora aqui, para o carro, um Rolls Royce, entra um cara com um fraque e uma cartola, e vira para um de vocês e diz assim: ó, a rainha da Inglaterra está te chamando agora para você ir jantar com ela lá no Palácio de Buckingham. Aí você recebe uma roupa lá e pum, sentam você na mesa com aquele monte de prato, um monte de talher e um monte de copo. Você saberia o que fazer? Ainda bota uma lagosta na sua frente inteira. Você saberia o que fazer? Olha, na hora dá até uma alegria, né? Nossa, vou voar para a Inglaterra, vou ficar com a rainha. Mas, irmão, na hora que você senta ali, o vexame é tão grande que dá vontade de sumir, né? Eu quero ir embora, quero sair daqui, não aguento mais esse ambiente. Eu não sei o que fazer, a comida é ruim, eu não gosto, não sei comer isso. Na hora dá um pavor. Então a alegria não é irreverência. E é o que acontece com o povo. No versículo 19 e 20, diz assim: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Veja aqui o problema que causa. Ora, eu simplesmente olhei, o fulano olhou para dentro da arca e foi fulminado. Mas quem é que vai conseguir ficar diante desse Deus? Quem é que agora, né, vai subir até Ele? Quem de nós vai subir até Ele? É esse o problema que traz o não saber lidar com a glória de Deus, com a presença de Deus.
as pessoas sendo curiosas, sendo irreverentes, não é? E aí Deus fulmina aqueles 70 homens, a ponto deles também, olha, eu também não quero isso aqui não. Isso aqui, melhor não ficar aqui. Melhor levar ela para outro lugar. O que fazer então com a arca, com a presença de Deus? E aí então, guardar parecia ser a solução mais segura, mais inteligente. No versículo 1 do capítulo 7 diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Ufa, arrumamos um lugar, resolvemos o problema da arca. Que maravilha, ela não vai fulminar mais ninguém, eu não vou ter mais problema de saber o que devo fazer ou não, mas conseguimos resolver o problema da presença de Deus. Guardamos lá, na casa do fulano, e ainda consagramos ele para guardar a arca do Senhor. Ufa, resolvido o problema. Será? Será que nós fazemos assim também? Será que nós pegamos a presença de Deus e encaixotamos, botamos numa gaveta, num baú na nossa casa e achamos que pronto, resolvi o problema da presença de Deus na minha vida? Um gênio da lâmpada seria uma maravilha, né? Boto Deus ali na lâmpada, quando eu precisar dele, esfrego, Senhor, me cura aí, me dá um emprego, resolve isso, resolve aquilo. Maravilha, resolvi o problema. Só que, irmãos, diz aqui no versículo 2, que sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Olha só, irmão, guardei o Senhor, guardei tão bem guardado que esqueci dele ali. 20 anos, irmãos, isso não é guardar o Senhor, isso é botar ele num calabouço, numa masmorra, enclausurar, esconder, não é? Isso não é guardar. As pessoas louvam, né? Guardei o Senhor, guardo no meu coração. Será que guarda mesmo ou será que você botou ele num calabouço, não é? Na solitária, e ele está ali trancado 20 anos, e o que é pior, eu estou dirigindo clamores a Deus, mas estou com ele trancado ali, 20 anos. Irmãos, essa é a solução? É assim que lidamos com Deus? É assim que o povo de Israel fez? É assim que é o correto? Estar sendo subjugado, dominado, oprimido, mas eu resolvi o problema da presença de Deus. Guardei ele e botei alguém para tomar conta, como se fosse um cachorro brabo. Então Samuel, já reconhecido por juiz e profeta, já nesse momento Samuel sucede Eli, né? Ele já é reconhecido como um homem chamado por Deus. Ele explica a razão de todo o lamento. E é aí que nós temos que pensar na nossa vida. Veja o que diz o versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Pronto, solução simples. Mas Samuel, eu achava que eu podia encaixotar ele lá e tudo ia ficar resolvido e eu ia tocar minha vida. Não, não resolve. Não é assim que resolve. Samuel foi claro, não adianta dirigir lamentações ao Senhor, porque ele está trancafiado e esquecido por 20 anos. Agora, se vocês de fato, de todo o coração, querem se voltar para ele, aí, meu irmão, então você vai ter que fazer uma mudança. Você vai ter que se livrar de todos os deuses estranhos, de toda a sua idolatria, de tudo aquilo que te afasta, que fez você esquecer de Deus, que fez você tirar Deus da sua frente, porque te incomodava. É o momento de você, então, tomar uma decisão, para você, de fato, entender o que se faz com a glória de Deus, com a presença de Deus. O que eu preciso fazer? Preparar o meu coração ao Senhor.
servir somente a Ele, para que Ele possa me livrar das mãos dos meus inimigos. É assim que Samuel explica. E assim como os filisteus não pediram graça nem perdão, apenas guardaram o amuleto. Aquele momento de receber a arca seria um momento de se reconciliar com Deus, pedir a Ele, como Samuel diz aqui, preparar o seu coração, jogar fora todo o lixo, toda a idolatria, tudo aquilo que me afasta de Deus, e então começar uma nova vida com Ele. Mas fizeram exatamente a mesma coisa. O povo de Deus fez exatamente a mesma coisa que o ímpio. Não clamaram aos céus por perdão e graça, apenas clamaram a Deus por lamentações, dirigiam lamentações ao Senhor. Irmão, dirigir lamentações ao Senhor não é adoração e não é louvor. Eu diria que nem é oração. Se lamentar com Deus pelos seus problemas, eu nem sei se isso é oração. Às vezes é só lamento, é só queixume, é só murmuração. O que Samuel está dizendo é: quebranta o seu coração, peça perdão, se livre de tudo isso, ao invés de guardar apenas um amuleto. Então, nesse momento aqui, foi necessário um marco de virada. É aqui que, de fato, o nome do lugar faz jus ao que aconteceu, porque Samuel foi importante para guiar o povo a uma atitude. Ele, como homem de Deus, ele trouxe uma palavra e uma direção. Se vocês querem se voltar para Deus, façam isso. Então nós vemos aqui nos versículos 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Finalmente chegou o momento da virada, o momento em que eles disseram: pecamos contra o Senhor. Meu Deus, eu reconheço que eu pequei. E aí ele diz, eu vou orar por vocês. Nesse momento ele diz: então eu vou orar por vocês. E aí, irmãos, há uma virada, porque não adianta esperar a vitória com uma vida de pecado. É como eu disse no início, todo esse período, as práticas, o comportamento do povo de Deus afastava ele. E aí não havia a presença, não havia comunhão, não havia palavra. E aí não havia a possibilidade de uma vitória, de uma vida de vitória. Eles eram testemunhas redundantes disso. Toda vez que se levantavam com idolatria, e se afastando de Deus, vinha a opressão dos medianitas, dos efraimitas, dos filisteus. E aí Deus levantava um juiz. Só que depois, irmãos, a sem-vergonhice voltava. A desobediência voltava. E aí não havia o perdão verdadeiro, não havia o arrependimento. Então não adianta ficar lamentando, chorando, esperando mudança com a vida de pecado. Não adianta ficar esperando mudança com um amuleto. Não adianta ficar esperando mudança vindo, cumprindo uma religiosidade, uma liturgia. Não adianta. Se Deus não estiver nesse negócio, não adianta. Então a virada, quando ela acontece, de fato, provoca o ataque do inimigo. No versículo 7 diz: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Nesse momento, quando você se arrepende, se volta para Deus, é natural que o inimigo vá se voltar contra você. É como eu disse há um tempo atrás. Quando você tem a sua vida secular, uma vida de ímpio, de iniquidade, quando você decide se voltar para Deus, as coisas viram de pés à cabeça. Porque Ele vai atacar para que você desista desse intento. E aí, nesse momento, é a hora de clamar ao Senhor para que Ele responda. O versículo 9 e 10 do capítulo 7. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor.
Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Nesse momento, Deus se levanta, Deus ajuda, né? Deus age pelo seu povo. Então, nesse momento, é hora de clamar a Deus e Ele responde. Irmãos, para terminar, Mispa significa torre de vigia. É isso que acontece aqui, né? Quando eles chegam ali naquele lugar, em Mispa, isso significa torre de vigia. Isso é para nos lembrar da vigilância. Vigiai e orai. Não adianta só orar, você tem que vigiar. Vigie a sua vida e analise para ver se tem algo se aproximando, algo que está te afastando de Deus. Ebenezer literalmente significa pedra de ajuda. Mas a pedra de ajuda não ajudou lá no início. Lembra que eu disse que eles estavam junto a Ebenezer na primeira derrota? A pedra de ajuda, se for encarada como um amuleto, não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, ela vai servir de pedra de tropeço para você. Agora, se for de fato rendido a Deus, ela sim será a sua pedra de ajuda. Ela sim te livrará. Então, com arrependimento e clamor, certamente o Senhor te ajudará. Amém? Medite sobre isso. Vamos orar, vamos ficar de pé. Clame ao Senhor, irmãos. Clame, mas clame verdadeiramente. Ore a Deus nesse momento, dizendo no seu coração: meu Deus, me perdoa se eu estive te encaixotando, se eu estive te afastando de mim, se eu quis me livrar da tua presença. Meu Deus, se eu não sei o que fazer com a tua glória, talvez seja por isso que eu não queira ela junto de mim, porque eu não sei como lidar. Ore a Deus, irmãos, peça a Ele perdão. Não faça como os filisteus e o povo de Israel. Não leve uma vida de crença em religiosidade, em superstições, em cumprir, né, com uma liturgia, mas se renda a Deus verdadeiramente com todo o seu coração, ouvindo a sua voz, entendendo aquilo que te afasta dele. Se porventura algum de nós tem passado por luta, se tem se levantado o inimigo contra nós, clame a Deus pedindo perdão, ore ao Senhor e Ele virá em teu socorro. Ore a Deus pedindo: Senhor, me livra da religiosidade. Eu reconheço, ó Deus, que para que seja possível esse Ebenezer na minha vida, essa pedra de vigia, para que seja possível, meu Deus, a tua ação, para que seja possível isso, eu preciso me livrar daquilo que me aprisiona. Ó meu Deus, nos ensina nessa noite. Trata conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.